Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e mais uma vez fazendo uma análise de mangás, análise de toques da revista Shonen Jump. E dessa vez a edição 4 e 5, a edição dupla essa semana que saiu. Então acompanhe comigo para ver como é que tá o desempenho dos mangás e também nas próximas semanas, né, que toda semana eu vou estar aqui trazendo um vídeo de análise de toques. Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. A edição dessa semana tivemos a capa da revista O Grupo, os protagonistas. Na edição dupla sempre tem um crossover, né, dos protagonistas. Isso é bem importante para a gente ver como é que está o desempenho dos mangás, porque normalmente os mangás que estão à frente são os mais prioridades, os que estão atrás são os mais flopados, vamos dizer assim. Então no final do vídeo eu vou estar comentando um pouquinho sobre isso. Então fica acompanhando até o final do vídeo que eu vou comentar aí do que a gente pode tirar de desempenho dos mangás com relação a essa organização aí da capa. Páginas coloridas tivemos de Sakura Family, Witchwatch e também para o one shot Nokigiri. Não ranqueados, que são os novatos, né? Tem o Ikinoseki no Taisai, Angogakoi no Iroha, Shigoku Soujushu e Shinzo Ningen, ou Fabricante 100. Semana que vem, o Ikinoseki no Taisai vai receber o seu primeiro rank. Na verdade, não semana que vem, porque toda edição dupla, na semana seguinte da edição dupla, sempre tem uma pausa. Então, semana que vem não teremos edição da Jump, só na semana seguinte. Então, nessa edição, que também vai ser edição dupla, o Ikinoseki no Taisai vai receber o seu primeiro rank na revista. Em ato, tivemos Burn the Witch e Uri Dragon, que ainda não tem previsão de volta. Esses são os mangás não ranqueados na revista. Agora vamos para os mangás que tiveram na revista, nas toques. E essa semana foram 15 mangás, foram bastantes. Em última posição tivemos Shinkato Luna, que semana passada recebeu uma posição baixa e essa semana recebeu a última posição. Não sei o que isso pode significar, espero que não seja algo bem crítico, mas algumas coisas a gente tem que comentar. Shinkato Luna, ele conseguiu fazer, deu uma boa número de posições boas, pelo menos, né, pelo menos medianas, e que eu já chego até a elogiar isso, falando que o mangá pode sim, com esse tempo, conseguir progredir com a história. Eu espero que essas posições baixas não sejam tão frequentes e com o tempo volte, né, pelo menos a normalidade que ele estava recebendo, e isso não se torne aí frequente até o mangá receber um cancelamento. Mas eu vou comentar um pouco isso no final, sobre Shinkato Luna, algumas coisas, por isso eu fico acompanhando até o final. Vou falar algumas coisas importantes sobre o mangá. Na 14ª posição foi o Pipipi, que também é um outro mangá que tá meio cá essas últimas semanas, esses últimos capítulos. Eu ainda tô com dúvida se o mangá ele vai sim ser o próximo a ser cancelado, ou pelo menos está pelo menos sendo sondado aí para ser o próximo cancelado. Mas a gente vai estar aqui analisando e até a gente ter certeza, né, se o mangá vai ser ou não o próximo aí a ser cancelado. Já na 13ª posição tivemos Mashley, que também é um outro mangá que tá meio cá com relação pelo menos à posição de toques. Algo que eu sempre venho falar é que o mangá não vai ser cancelado, então isso não tem nem muita preocupação. Com relação ao anime, tá chegando, lá para abril ele vai chegar. E vamos ver se isso vai mudar alguma coisa em relação à popularidade da obra. Qualquer outra novidade eu vou estar aqui falando no canal, porque de resto não tem nada de novo aí sobre o Mashley. Já na 12ª posição, tivemos Kokusei Kazoku. Kokusei Kazoku também é um outro mangá que não tem muita coisa para comentar. Ele sempre é coisa mesma de sempre. Mês que vem vai sair um outro volume 8. Então, pelo menos vamos ver como é que tá o desempenho dele em vendas, se ele vai ter uma melhora, se ele vai ter uma queda ou se ele vai ficar ainda estabilizado na mesma, sem nenhuma alteração. Eu espero mesmo que ele consiga crescer, porque já faz um tempo, mas um tempo mesmo, que o mangá ele continua praticamente a mesma coisa. Vamos ver o que esperar desse volume 8. E já na 11ª posição, que foi pra mim uma grande surpresa, porque eu não esperava o mangá nessa posição, é o Tokyo Demons. O Tokyo Demons Braid Stories. Tokyo Demons ele sempre ficava aí na última, penúltima posição, sempre aí ficando nessa média, e agora ele subiu, ficou entre os 5 últimos, que na verdade ainda é os últimos, mas é uma posição melhor do que ele tinha recebido. Não sei se isso é porque o mangá agora ele tá começando a ter uma popularidade boa, as pessoas estão começando a gostar da obra, ou se realmente só a Jump querendo ainda dar um respiro pro mangá. De qualquer forma, o mangá recebeu uma posição um pouco melhor essa semana, e não sei o que se esperar da semana que vem. Ainda não tenho certeza, praticamente não tenho certeza nenhuma que o mangá ele vai continuar recebendo posições nessa média aí de sempre. Provavelmente na semana que vem ele pode receber as últimas posições, se as coisas até se encaixarem. Shinkato Luna e Tokyo Demons vão ficar recebendo as últimas posições, junto com Pipipi e quem sabe Mashley aí e Kokusei Kazoku, ficando aí nas últimas posições aí, quem sabe aí já progredindo para um próximo cancelamento. Mas até então, Tokyo Demons ele recebeu uma posição boa, ele conseguiu dar pelo menos um alívio, um respiro, mas eu acho que isso é uma calmaria e logo vai vir aí uma tempestade braba. E na 10ª posição, Hunter x Hunter, é o último capítulo do mangá antes dele voltar do hiato
Mas lembrando, eu falei até semana passada, o mangá ele vai voltar pro hiato, mas ele vai continuar uma frequência não semanal. Quem viu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando. Mas Hunter x Hunter, ele pelo menos acabou os capítulos semanais deles. E na nona posição, Delusive Samurai, também sem novidades. Esse é um mangá que é menos novidades possível, mas que pelo que parece a Jump ainda dá uma certa atenção pra ele. Essa semana ele recebeu uma posição pelo menos um pouco mais baixa, não é assim algo ruim essa posição, mas pelo que parece é um pouco mais baixo, pelo que eu venho acompanhado, né, um pouco mais baixo do que ele vem recebendo, mas como eu já falei, nada de preocupante. De resto, o Delusive Samurai continua sem nada de novo para apresentar. E na oitava posição, Undead Luck, que também a gente vai continuar acompanhando semanalmente o desempenho dele, se ele vai apresentar alguma coisa nova. Até então, tudo que a gente sabe é do anime que vai estar chegando, provavelmente esse ano. E não sei ao certo a data, não sei se já foi falado ou eu que estou perdido, mas Undead Luck vai estar chegando esse ano, 2023. Saiu até o trailer, cheguei até a falar. Se você não viu, dá uma olhadinha no trailer, que tá muito bom. E esperar aí que coisas boas venham aí para Undead Luck e que esse anime venha fazer o mangá estourar aí, pelo menos chegar num nível aí bom, né, tranquilo, próximo aí a 100 mil exemplares por volume, ou até quem sabe mais um pouco que isso. Já na sétima posição, Akane Banashi. Akane Banashi é um mangá que ele sempre recebe posições bem altas, essa semana ficou numa média um pouco mais baixa, mas continua sem muita preocupação. É um mangá que vai ser em 2023, a aposta dele é que ele seja um dos grandes hypes aí da revista. Ele aí é um mangá popular? Mas até então eu diria que ele é um mangá mais mediano para cima. Ele ainda não chegou a ficar entre os grandes, como por exemplo o nível de Sakamoto ou de Ao no Haku, que são sim dois mangás que são bastante populares, tem assim, a sua atenção já adquirida na revista, algo que a Akane Banashi já tem, porém eu acho que ele ainda é um pouco menor em questão de popularidade que esses dois. Então 2023 pode ser o ano de Akane Banashi. Esperar que sim, né? A gente vai estar acompanhando os próximos volumes de Akane Banashi, então a gente vai ver a evolução do desempenho em vendas que ele também está tendo. Já na sexta posição, Black Clover, que também não está apresentando nada de novidades. O último volume que ele lançou depois do hiato que ele teve, vendeu até razoável, mas foi praticamente o mesmo nível que ele está tendo. Eu esperava que ele pelo menos voltasse, né, com as pessoas, com os fãs, dando bastante hype para a obra, então as vendas subissem, mas pelo que parece foi a mesma coisa de sempre, nada de novo. Então o mangá continua aí igual antes do hiato. E continua aí lançando seus capítulos, progredindo aí esse arco final que ele tá tendo. Já na quinta posição, Ao no Haku, que como eu já falei, ele é um mangá aí que vem se destacado muito, ele vem crescido bastante e vem chamado bastante atenção. Ainda não foi dado nada oficial sobre o anime, que havia sido falado aí alguns tempos atrás. Nada oficial sobre o anúncio do anime, ele já foi falado, mas vou estar aqui ainda acompanhando cada coisa sobre ele. Na quarta posição, Jujutsu Kaisen, que vamos estar esperando esse ano a segunda temporada do anime. E torcer aí que o hype venha aumentar ainda mais. Porque na primeira temporada o hype aí cresceu absurdos. Com o filme o hype cresceu ainda mais. E agora com a segunda temporada esperar que isso aumente também. E na segunda posição, One Piece. Mais uma vez, tá vendo frequência já One Piece na segunda posição. Se você tá acompanhando as toques anteriores, tá sabendo que One Piece tá aí, acho que já uns 4 ou 5 semanas seguidas recebendo a segunda posição. Isso não é nada preocupante. Então aí vamos só continuar acompanhando o desempenho dele. E na primeira posição, Boku no Hero, que mais uma vez recebeu a primeira posição, mostrando que a Jump está realmente querendo apostar bastante com relação ao Boku no Hero. Mas com relação ao Boku no Hero, o anime de Boku no Hero, eu acho que o problema dele, o grande problema do anime é com relação realmente à adaptação. Eu acho que podia estar fazendo algo bem melhor, bem superior ao que pelo menos eu vejo, né, com a relação ao anime de Boku no Hero. Por exemplo, não é só porque é um mangá de comédia, principalmente uma comédia como Boku no Hero, que eu acho que não podia dar tanta atenção a uma animação boa ou uma adaptação boa. O estúdio ele não tratou a obra como ela merecia. Eu acho que se tivesse um tratamento bem mais especial, ele estaria recebendo bem mais hype. Tanto que eu nem sequer vejo ninguém falando sobre o anime de Boku no Hero, não conheço ninguém que assistiu o anime de Boku no Hero. Então é algo bem triste. Então eu acho que não importa as posições que ele receba, o quanto a Jump promova. Eu acho que o real problema do Boku no Hero é realmente a adaptação dele. Aí isso aí já é um assunto para outro vídeo, que talvez eu nem faça. Mas é isso aí, né? Deixa nos comentários o que você acha sobre Boku no Hero. De resto, na edição seguinte, que é a edição 6 e 7, outra edição dupla, vai sair só depois, porque semana que vem vai ter uma pausa e vai voltar
com essa edição. E teremos a capa da revista One Piece, páginas coloridas para Delusive Samurai, a caixa de Triangle, que é da Jump Plus, porém vai receber uma página colorida devido ao início do seu anime, e também páginas coloridas para Lucky Luck, que é One Shot. Falando rapidamente sobre a capa da revista, que eu prometi que ia falar no final do vídeo, né, pra gente entender um pouquinho como é que tá a organização aqui, pra gente ver quais são os mangás populares e não. A gente vê que a Jump sempre organiza em hierarquia, vamos dizer assim. Os da frente são os hype, né, os pilares que temos aí: One Piece, Boku no Hero e Jujutsu. São os 3 que mais vendem, são os 3 mais populares. Então, eles são aí a atenção principal. Logo abaixo temos aí os que eu chamaria de os semi-pilares, que são populares, porém eles ainda não são do nível desses outros 3, que é Black Clover, Sakamoto, Hunter x Hunter. Apesar de que Hunter x Hunter já encaixaria bem nos pilares, porém devido às grandes pausas que ele tem, a Jump provavelmente fez essa opção. Além também de Delusive Samurai. Um pouco mais abaixo temos outros mangás aí, que é Dead Luck, Akane Banashi, Mashley, Bokotoboku, Yozakura Family e Witchwatch, que são mangás mais medianos na revista. E atrás temos aí esses que são os que eu acho que eu gostaria de dar um pouco mais de foco. Esses são os mangás que ainda estão brigando por uma atenção, brigando por um espaço na revista, que são eles os 4 novatos, né? Além do PPP, Jinka Luna e Tokyo Demos. Mas vendo essa organização, dá pra perceber que alguns estão em destaque à frente e outros não estão. Não sei se isso faz alguma diferença, mas temos, por exemplo, Ignozeki, Angoga Kuen e PPP praticamente à frente dos outros mangás, que é o Shigoki, Fabricante 100, Jinka Luna e Tokyo Demos. Eu não sei se isso é algo estratégico para mostrar quais são os mangás mais populares e não, entre esses últimos aí, ou se realmente tá só o bolo ali atrás, mas pelo menos foi assim que eu interpretei. De qualquer forma, pelo menos por essa capa a gente tem como entender como é que tá o desempenho, como é que tá aí a organização dos mangás aí da revista. E vamos ver o que isso pode ser influenciado aí nas próximas semanas com relação à popularidade e tudo mais. De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início, pode deixar aqui agora, não tem problema, importante você estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.